Graça e paz, meus irmãos. Eu sou Suzane Martins e você está no Evangelho da Cruz. No vídeo de hoje, de olho no texto de hoje, nós iremos estudar 1 João capítulo 2. Então pega lá na sua Bíblia, deixa ela aberta aí em 1 João capítulo 2. Eu trouxe algumas anotações para dividir com vocês sobre este capítulo. Então vamos lá ver o que João está querendo nos dizer. João vai iniciar sua escrita neste capítulo como um pai que zela pela saúde espiritual dos seus filhos, deixando claro o motivo pelo qual ele está escrevendo essa epístola. João ainda vai chamar os irmãos, chamar os seus filhos espirituais a permanecer em obediência, na busca de viver uma vida em santidade. Então, vamos lá ver o que João está dizendo. Vamos primeiro ver dos versos 1 ao 11. João vai iniciar escrevendo e dizendo assim: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelo mundo inteiro. Ora, sabemos que o que temos conhecido por isto, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão se dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia o seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Vamos ficar até o versículo 11 por enquanto e vamos lá mastigar, vamos ver o que João está querendo dizer nessa primeira sessão desse capítulo. João, ele nos chama a viver uma vida em obediência em busca da santidade. E embora nós tenhamos nos tornado cristãos, nós não estamos isentos de pecar ou de cair em pecado. Por isso, João vai relembrar: se todavia alguém pecar, podemos ter a certeza que, se arrependidos, podemos receber o perdão do Senhor, o perdão de Deus. Podemos receber o perdão de Deus por meio de Cristo. E isso não significa que nós temos uma licença para viver pecando, viver em pecado. Pelo contrário, pois João vai dizer que aquele que vive em pecado, este não se arrependeu verdadeiramente. Este não é um filho de Deus. Ele vai falar isso no capítulo anterior. E somos perdoados por meio de Cristo pela propiciação que se apazigua a ira justa de Deus contra os pecadores. O mundo inteiro aqui que João vai dizer, ele é a apropriação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas ainda pelo mundo inteiro aqui. O sacrifício expiatório não se limita apenas aos judeus. É isso que o mundo inteiro quer dizer, que o sacrifício não se limita apenas ao povo judeu. O mundo inteiro aqui não se refere à humanidade em geral, quer dizer que Jesus morreu por toda a humanidade. Sobre isso, John MacArthur vai dizer o seguinte: várias passagens bíblicas indicam que Cristo morreu pelo mundo. A maior parte do mundo será eternamente condenada ao inferno para pagar pelos seus próprios pecados. Sendo assim, Cristo não poderia ter pagado por todas as pessoas. As passagens que falam da morte de Cristo pelo mundo inteiro devem ser entendidas como referência à raça humana em geral. Mundo indica as esferas dos seres com quem Deus busca reconciliação e por quem proveu a propiciação. Deus brandou temporariamente a sua ira contra os pecadores ao permitir-lhes viver e desfrutar da vida terrena. Nesse sentido, Cristo promoveu uma propiciação breve e temporária para todo mundo. Mas ele, na verdade, satisfez plenamente a ira eterna de Deus somente pelos eleitos que creem. A morte de Cristo, em si, teve um valor ilimitado e infinito, porque ele mesmo é o Deus Santo. Portanto, o seu sacrifício foi suficiente para pagar o castigo por todos os pecados de todos os que são levados à fé por Deus. Mas a verdadeira satisfação e expiação aplicam-se somente àqueles que creem. O perdão de pecados é oferecido ao mundo inteiro, mas recebido somente pelos que creem. Não há outra maneira de se reconciliar com Deus. Dos versos 3 ao 6,
podemos notar um contraste entre a obediência e a desobediência. Dizer que somos cristãos ou cremos em Cristo é uma certeza de salvação? Não. Não basta apenas afirmarmos que cremos, é necessário darmos testemunho da nossa fé. É o que João vai dizer nesses versos. Dá testemunho em particular e em público diante dos homens. E João vai falar sobre isso, vai explanar sobre isso nesses versos. Ele vai dizer que devemos viver de maneira condizente com o que professamos, em obediência. E a obediência conduz à transformação. Em observância da palavra de Deus. Guardar a palavra, que João vai se referir aqui, não significa ler ela sem propósito ou meditação. Ou não significa, não podemos rasgar a Bíblia ou amassar a palavra de Deus. Não significa isso, guardar com cuidado. Mas esse guardar a palavra implica em obediência. E a consequência dessa obediência gera aperfeiçoamento, que João vai falar. João, então, vai terminar essa sessão dizendo que aquele que afirma estar em Cristo deve imitar o seu caráter e caminhar, espelhar a Cristo. Uma conduta de vida em obediência com Cristo aqui na Terra. Já dos versos 7 a 11, João vai iniciar essa sessão, dos versos 7 a 11, referindo-se aos judeus. Mandamento antigo, quando ele fala. E qual é o mandamento antigo que João vai falar aqui? O mandamento antigo é o amor. E qual é o novo mandamento? O amor, que foi renovado na personificação, na pessoa de Jesus Cristo. João vai continuar dos versos 9 a 11, falando sobre a fé verdadeira e a prova do amor verdadeiro. No verso 9, quando ele diz, aquele que diz estar na luz, odeia o irmão. Então, está em trevas. O nascido de novo, o que busca viver de maneira obediente e em semelhança com as Escrituras, não pode odiar o seu irmão. Não pode nutrir tais sentimentos. Se assim o vive, então essa pessoa está em trevas. Não é um verdadeiro crente a pessoa que vive nas trevas, que odeia o seu irmão. O evangelho ainda não penetrou o coração dessa pessoa. Seria hipócrita afirmar ser um cristão e não amar os nossos irmãos. Em contraste com o que vive, em conformidade com a fé, esse ama o irmão e permanece na luz. O amor ao irmão é uma prova de comunhão genuína. Esse não vive em desobediência, mas demonstra uma prova de sua salvação genuína. Contrário aos que odeiam o irmão. Esse demonstra cegueira e que nunca nasceu de novo. Nesses últimos versos, vimos mais uma vez um paralelo entre as trevas e a luz. Uma maneira pelo qual João não só exorta a igreja a viver no novo mandamento em amor, como também ele demonstra a característica dos falsos mestres que revelavam ser iluminados e salvos, mas as suas atitudes expressavam, principalmente por meio do ódio, revelavam a sua hipocrisia, a sua falsidade, e que não eram salvos, mas sim cegos, o qual a condenação os esperava. E quais são as aplicações que podemos retirar aqui do capítulo 2 de 1 João, dos versos 1 a 11? O primeiro ponto que podemos retirar do que nós acabamos de ler e de refletir é o seguinte: devemos buscar viver em obediência e em santidade. Porém, se cairmos em pecado, devemos nos arrepender e não fazer mais. Isso traz o consolo de que nós seremos perdoados. Obedecer traz o consolo e a certeza de que seremos perdoados por Deus, por meio de Cristo, por meio da sua redenção. Logo, o pecado e a culpa já não devem mais nos aprisionar. Outro ponto que tiramos desses versículos é que nós devemos imitar os passos de Jesus, em obediência, viver de maneira coerente com o que nós professamos crer. O terceiro ponto que podemos perceber na escrita de João é que nós devemos viver em amor e em comunhão com os nossos irmãos, não de maneira fingida ou hipócrita, mas em sinceridade. Um quarto ponto que podemos analisar aqui nesses versículos é que nós devemos estar aptos a enxergar e a dissociar os falsos mestres que se intrometem no nosso meio através do seu testemunho não condizente, hipócrita e fingido. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais este estudo na primeira carta de João. E não se esquece de
se inscrever aí no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like, compartilhar com mais pessoas, comentar o que você achou, qual versículo que mais chamou a sua atenção, ou um pensamento que tenha ficado aí na sua mente sobre esses versículos, que você possa acompanhar. No próximo vídeo nós iremos estar conversando a respeito ainda no segundo capítulo, dos versos 12 ao 17. Então se inscreve para não perder nenhum vídeo da nossa série de estudos em 1 João. Que Deus te abençoe e até a próxima.